Nenhuma, pessoal, vocês aí que estavam assistindo, tivemos problemas técnicos, mas agora vocês estão escutando a gente? Diz aí no chat se estão escutando a gente. Para o nosso primeiro episódio de debate do N1, nós temos quais convidados hoje, Gui, para estadual? Para estadual, nós estamos com os candidatos Jonathan, do PL, Radiovaldo, do PT e Val Andrade, do PSC. Exatamente. Você que está assistindo aí, você sabia que ontem nós teríamos episódio para a Federal, mas não aconteceu porque não atingimos a cota mínima para poder efetuar um debate da forma mais legal possível, e que é uma pena para a gente, é uma pena para você que está assistindo, que é eleitor, para saber exatamente quais são as propostas dos nossos candidatos. Mas diz para mim, Gui, quais foram os que não puderam comparecer, negaram ou simplesmente nem receberam as mensagens para a Federal, e também tem que constar com o estadual. Lembrando que hoje também a presença de Cecília, ela teve que ser cancelada porque não está se sentindo muito bem, fazendo com que a gente efetue hoje apenas com 3 dos candidatos, dos 4 que seriam hoje, né? 3 dos 4. Quais foram os que cancelaram, negaram ou simplesmente não receberam? Dos candidatos que nós convidamos e não responderam para o debate de ontem para candidatos a deputado federal, foram Abade do Quebra-Queixo, Adriana, técnica de enfermagem, Deaci Ribeiro, Flávio Araújo, Joseildo Ramos e Paulo Aze. Para o debate de hoje, não responderam ou não aceitaram participar do debate Evilásio Muniz, Ludmila Ficina, Milu Reis, Paulo César e esse está presente. Exatamente, esse está aqui. Que é isso, Gui? Meu Deus, que gafe. Bora começar o episódio hoje. O que é que a gente começa agora, Gui? Nesse primeiro bloco nós teremos o seguinte: cada candidato terá 2 minutos para fazer uma apresentação a você que está assistindo sobre sua biografia, sobre seus principais projetos, para falar o que quiser nesses 2 minutos. A gente vai sortear o nome deles aqui e logo depois os candidatos irão ter 1 minuto para responder uma pergunta que o programa vai fazer para todos eles. Esse aí mesmo, pode sortear o nome do candidato. Nós estamos utilizando aqui um aquário para vocês verem que é totalmente transparente, com os nomes deles dentro dos envelopes. Então eu vou escolher qualquer envelope aqui e selecionar quem vai ser o primeiro a fazer sua proposta. Primeiro, vocês conseguem ver aí certinho? Radiovaldo. O candidato Radiovaldo tem 2 minutos para poder se apresentar para os eleitores. Pode começar, nesse microfone à sua frente. Isso, o senhor vai até esse microfone. Bem, o senhor tem exatamente 2 minutos a partir de agora. Okay. Boa noite a todos que acompanham aí esse podcast. Boa noite também às pessoas que estão aqui trabalhando na equipe técnica. Boa noite aos 2 outros candidatos que aqui estão. Satisfação estar aqui falando com vocês aí ao vivo. Espero que possam aproveitar esse momento de conhecer um pouco mais sobre os candidatos que aqui estão e também poder acompanhar melhor esse processo eleitoral que nós estamos já quase que finalizando, né? Eu sou o Radiovaldo, sou daqui de Alagoinhas, fui vereador aqui no município de Alagoinhas durante 12 anos, 3 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores, fui também candidato a prefeito na última eleição e também fui candidato a deputado estadual em 2018, na última eleição geral do nosso país, quando na época obtive 37 mil votos. E agora estou aqui colocando meu nome mais uma vez nesse pleito, apresentando a nossa candidatura, que é uma candidatura que tem um perfil político definido, tem também clareza das pautas e propostas que pretende defender na Assembleia Legislativa. Eu espero que a população possa acompanhar aqui nesse debate algumas das propostas e posições políticas que tenham acerca desse processo, né? Sou candidato do PT, sou candidato que sou da base do governo Rui Costa, do governador Rui Costa. O meu candidato a governador é o Jerônimo, o meu candidato a presidente é o Luiz Inácio Lula da Silva, estou com o senador Otto Alencar. E aqui em Alagoinhas, principalmente, estou fazendo um trabalho conjunto com o deputado federal Joseildo Ramos, que é candidato à reeleição. A minha origem sindical, a minha origem política vem... Obrigado, candidato. Nossos 2 minutos finalizaram exatamente agora. Ok. Iremos sortear o nosso próximo candidato, que vai fazer... uma apresentação de 2 minutos. Exatamente. Próximo candidato,
Jonathan. Jonathan, por favor. O senhor tem a partir de agora 2 minutos. Boa noite a todos os presentes. Primeiro eu quero me desculpar pela minha rouquidão. Eu acho que eu sou o candidato que está mais fazendo reunião com toda a população de Alagoinhas e cidades vizinhas e por isso estou muito rouco. Enfim, meu nome é Jonathan, fui candidato a prefeito em 2020 justamente por não concordar com uma política que desenvolve-se, na verdade, na nossa cidade, e o que me levou também a sair candidato a deputado estadual, por também não concordar com essa política que está implantada aí há muito tempo. Eu não vivo da política partidária, não dependo da política partidária, eu não tenho vícios na política, na verdade eu trabalho na justiça, eu sou oficial de justiça há 27 anos, diga-se de passagem, que passei no concurso, fui o oficial mais novo da Bahia, então com 23 anos de idade. A minha campanha nada mais é do que a resposta ao nível de política e administração pública que está implantado na nossa Bahia, tanto de agora como a de tempos atrás. A política da barganha, a política do toma lá da cá, a política do descaso e também a política da perseguição, onde o baiano nunca teve prioridade. Nós não precisamos mais dos velhos políticos e da política implantada por ele em nosso estado. Enquanto o Brasil desenvolve-se, a Bahia regride em todos os índices avaliativos nacionais. É como diz o nosso candidato a governador do estado, João Roma, a Bahia anda na contramão do desenvolvimento. E daqui a 10 anos? E daqui a 15 anos? Como será que as nossas crianças de hoje estarão vivendo em uma Bahia que cada vez mais mergulha em um caos profundo, que se nós não conseguirmos mudar agora, talvez nós não consigamos alcançá-la para Muito isso. obrigado, candidato. Fomos 2 minutos exatamente agora. Já, com 2 minutos Já. certinho. Obrigado. Agora, candidato Val Andrade, que é o último. Exatamente. A gente não precisa fazer sorteio, já que é o último que restou. Val, o senhor tem exatamente 2 minutos nesse exato momento. Ok, boa noite a todos aqui presentes e também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Nós temos o desejo e almejamos a Assembleia Legislativa por um motivo simples. Nós acreditamos em ideias, nós acreditamos em coisas que podemos fazer e melhorar para o nosso estado, para a nossa Bahia de uma forma geral. Eu sou Val Andrade, sou bispo evangélico, sou evangélico há 30 anos, durante 12 anos nós estamos residindo na cidade de Alagoinhas, onde fui também e recebi o título de cidadão alagoense. Sou natural da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Temos também atividades no meio publicitário e no meio de comunicação, como radialista no meio de comunicação e repórter em atividades constantes na nossa Bahia e inclusive em Alagoinhas e região. Nós almejamos e lutamos por uma cidade melhor, por um estado melhor, onde os políticos não se prevaleçam do bem público, não se prevaleçam das ideias, colocando ideias e deixando o povo no caos, como nós vimos a saúde, a segurança, a educação e muitas outras coisas que vêm transpondo e sendo transgredida pelos políticos na nossa vida pública. Nós podemos acompanhar através das matérias jornalísticas, onde nós vimos muitos políticos que usurpam e roubam e lesam a população. Por isso, Val Andrade colocou o nome dele à disposição da população e do povo baiano para a Assembleia Legislativa. Acabou, candidato? Pronto. Só acabou em 1 minuto e 45 segundos. O nosso próximo bloco agora. Só um minutinho. O nosso próximo bloco agora vai ser com a pergunta que nós daqui da produção resolvemos fazer aos convidados. Bem, podemos? Tudo bem? E cada um vai ter o seu momento para responder com relação a ele. Isso. Bem. Cada um terá 2 minutos para responder a seguinte pergunta. Caso seja eleito, o que o senhor pretende fazer para incentivar a cultura e os pequenos artistas do estado da Bahia? Começando com... Vamos começar pelo primeiro que foi ou não? Sorteio melhor. Sorteio, né? O primeiro a falar sobre vai ser
senhor tem exatamente agora 2 minutos. Pode começar. Ok, falar de cultura, falar de música, falar de esporte, atividades culturais de uma forma geral. Eu sou educador social, trabalhei como educador social durante 12 anos, também serviços voluntários à Associação Atlética do Banco do Brasil durante os meados de 2000 a 2010, e nós permanecemos com um objetivo: trazer para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, ideias e poder fazer com que eles possam usá-las no seu dia a dia e também durante a sua vida. Para aqueles que almejam as suas carreiras, nós temos projetos como iniciamos no ano de 1986 na cidade de Feira de Santana, ainda jovem, ainda adolescente, mas já um idealista e já acreditando nos sonhos. Nós formamos a escola de futebol, até hoje ainda existente em Feira de Santana, por nome internacional da Gabriela, a qual hoje é assistida pelo nosso tio. Trabalhamos também na área musical, quando temos bandas gospel, trabalhamos com musicalidade também, como fizemos eventos como percussionista em bandas de axé também da Bahia. Nós temos um vínculo muito grande com a cultura e com o teatro, porque acreditamos nos talentos que nós temos aqui. Sou contramestre de capoeira, mais uma vez, para poder tentar mobilizar as ações culturais voltadas tanto para todos os sentidos da nossa sociedade, seja aí na musicalidade, seja na prática esportiva, seja também nas atividades constantes como skate, futebol e outras atividades que ainda pretendemos buscar e trazer através de emendas para os nossos munícipes e também para a nossa Bahia. Isso faz com que temos muitos políticos que usurpam e roubam e lesam a população. Por isso, Val Andrade colocou o nome dele à disposição da população e do povo baiano para a Assembleia Legislativa. Acabou, candidato? Pronto, só acabou em 1 minuto e 45 segundos. O nosso próximo bloco agora, só um minutinho. O nosso próximo bloco agora vai ser com a pergunta que nós daqui da produção resolvemos fazer aos convidados. Bem, podemos? Tudo bem? E cada um vai ter o seu momento para responder com relação a ele. Isso. Bem, cada um terá 2 minutos para responder a seguinte pergunta: caso seja eleito, o que o senhor pretende fazer para incentivar a cultura e os pequenos artistas do estado da Bahia? Começando com... Vamos começar pelo primeiro que foi ou não? Sorteio melhor. Sorteio, né? O primeiro a falar sobre vai ser Val. O senhor tem exatamente agora 2 minutos. Pode começar. Ok, falar de cultura, falar de música, falar de esporte, atividades culturais de uma forma geral. Eu sou educador social, trabalhei como educador social durante 12 anos, também serviços voluntários à Associação Atlética do Banco do Brasil durante os meados de 2000 a 2010, e nós permanecemos com um objetivo: trazer para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, ideias e poder fazer com que eles possam usá-las no seu dia a dia e também durante a sua vida. Para aqueles que almejam as suas carreiras, nós temos projetos como iniciamos no ano de 1986 na cidade de Feira de Santana, ainda jovem, ainda adolescente, mas já um idealista e já acreditando nos sonhos. Nós formamos a escola de futebol, até hoje ainda existente em Feira de Santana, por nome internacional da Gabriela, a qual hoje é assistida pelo nosso tio. Trabalhamos também na área musical, quando temos bandas gospel, trabalhamos com musicalidade também, como fizemos eventos como percussionista em bandas de axé também da Bahia. Nós temos um vínculo muito grande com a cultura e com o teatro, porque acreditamos nos talentos que nós temos aqui. Sou contramestre de capoeira, mais uma vez, para poder tentar mobilizar as ações culturais voltadas tanto para
todos os sentidos da nossa sociedade, seja aí na musicalidade, seja na prática esportiva, seja também nas atividades constantes como skate, futebol e outras atividades que ainda pretendemos buscar e trazer através de emendas para os nossos munícipes e também para a nossa Bahia. Isso faz com que a gente tenha um progresso e com que os jovens possam ter mais viabilização diante da sociedade. Muito obrigado, candidato. O próximo candidato agora. Jonathan, pode ir? 2 minutos para falar sobre a pergunta que nós fizemos anteriormente. Bom, gente, inicialmente eu quero falar para vocês que eu sou graduado em Educação Física e esse curso ele engloba muito tudo isso daí. Cultura, esporte, lazer, turismo. Eu gosto e entendo muito também. Na Bahia, hoje nós não vemos exatamente nada que diga respeito a todas essas linhas aqui. A Bahia está deixando muito a desejar na cultura, no esporte e no lazer. Tanto é que os números da criminalidade estão aí, estão aumentando cada vez mais. O jovem cada vez mais mergulha na criminalidade justamente por falta de linhas como essa daí. O que é que nós pretendemos fazer? Lançar projetos na Assembleia Legislativa onde viabilizem recursos, modernidade e acessibilidade em toda a máquina pública, principalmente na área da cultura, na área do esporte, na área do lazer e na área do turismo. Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente tira os jovens da droga, tira os jovens da má influência. Hoje, nas escolas da Bahia, os jovens estão se evadindo diretamente da educação baiana por conta de uma política educacional viável que segure os jovens na escola. E a política da cultura, do esporte, do lazer, ela tem que ser prioridade já implantada inicialmente nas escolas. Porque se esse tipo de política não estiver nas escolas, os jovens não vão ter incentivos nenhum para continuar nas escolas. E o governo baiano atualmente, ele não faz isso. O governo baiano deixa muito a desejar em todas essas linhas que eu acabei de dizer, cultura, esporte, lazer e turismo. Os jovens precisam de uma atenção especial. Hoje eu tenho 52 anos de idade. Quando eu era bem mais jovem, eu tinha tudo isso. Cultura, esporte, turismo. Eu vivia praticando muito esporte. Hoje não se vê mais isso no jovem. Temos que dar continuidade a isso. Muito obrigado, candidato. Com sua vez agora, candidato Radiovaldo. O senhor tem exatamente 2 minutos a partir de agora. Bem, primeiro que é preciso entender qual é o papel de um deputado estadual. Né? O deputado ele não executa ações propriamente ditas. A execução se dá a partir do Poder Executivo. Nós precisamos primeiro analisar o orçamento do Estado e identificar quais são os valores que estão hoje destinados para a cultura. Penso que a cultura precisa ser fomentada a partir de quem produz cultura, né? Ou seja, os artistas. E é preciso fazer essa discussão dentro do Conselho Estadual de Cultura e fortalecimento desse próprio Conselho, além do diálogo entre os Conselhos Municipais de Cultura, como é o caso de Alagoinhas. Tem uma posição muito clara de que, inclusive, mesmo sendo um governador do meu partido, mas eu não concordo, por exemplo, que recursos destinados à cultura sejam utilizados pela Secretaria de Turismo. Ou seja, a cultura deve ser executada no seu orçamento pela Secretaria de Cultura. Por isso, defendo que esses recursos sejam executados por essa secretaria. A outra coisa, nós precisamos apostar em algumas questões. Por exemplo, filarmônicas e fanfarras, hoje, são 2 segmentos muito importantes, muito tradicionais e muito desassistidos do ponto de vista do investimento direto. Outra questão fundamental, a Bahia é um estado de 417 municípios. Nós temos os territórios de identidade, como é o caso do nosso, território do Agreste, do Litoral Norte e Agreste Baiano. É preciso dividir proporcionalmente os recursos da cultura para cada um desses territórios, de forma a evitar distorções, ou seja, que seja investido mais no território em detrimento de outro. Então essas são algumas das questões
que eu defendo para a questão da cultura no nosso estado, na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, candidato Radiovaldo. Agora nós iremos ter um intervalo rápido de 3 minutos, que é tempo que a gente vai começar o debate direto entre um candidato e outro. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo agora, a gente entra em instantes. Família, enquanto o pessoal está se organizando aqui, a gente vai falar rapidinho com vocês sobre os nossos patrocinadores que estão ajudando a acontecer esse debate aqui maravilhoso a nível de deputados estaduais. Quem são eles aqui? A gente precisa primeiramente falar da nossa casinha, onde nós estamos nesse exato momento, nesse espaço bonito, amplo, confortável, que é o Urbano, que para você que está procurando espaço para não ter que trabalhar na sua casa com sua mãe gritando no seu ouvido, ou tendo que atender alguém que você, ou tendo que atender um desconhecido na sua casa, ser uma pessoa que você nunca viu na vida. A Urbano você pode vir aqui alugar seu escritório por hora, por período, ou até mesmo pelo dia, ou assinar um plano mensal, inclusive. Exatamente. Venha conhecer que aqui é o único co-living coworking da cidade que tem toda ampla diversidade e entretenimento para você que quer trabalhar com entretenimento e conhecer outras pessoas. E precisamos falar também sobre o supermercado Toda Hora, que garantiu nossas bebidinhas aqui para os pessoais que estão aqui acompanhando os candidatos com assessoria e também a gente que está produzindo aqui. O Toda Hora está toda hora para você em todo momento. E quem mais, Gui? Aquele barulhinho maravilhoso, aquele cheiro que a gente gosta de longe. Qual é? A búfalo, aquele animal de grande porte maravilhoso que vai matar a sua fome de grande porte. Inclusive, a búfalo também está patrocinando o programa de hoje com um lanchinho que os candidatos, que a produção e que os assessores estão comendo agora, ali atrás. E você que está querendo provar a búfalo, conhecer esse hambúrguer delicioso, essa batata melhor da cidade, você pode escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela neste exato momento, aqui no cantinho da tela. Exatamente. Não deixe de garantir que a gente vai entrar no ar em 30 segundos, já com um debate direto entre os candidatos a deputados estaduais daqui do nosso município. Salientando que os outros candidatos não compareceram ou simplesmente não receber a mensagem ou negar a participação aqui no debate, que é importante e pode ser prejudicial apenas para vocês, que são eleitores e querem conhecer as propostas dos nossos candidatos do município de Alagoinhas. Voltamos em 10 segundos. Estamos agora para o debate direto entre nossos candidatos a deputados estaduais no município de Alagoinhas. Como é que vai funcionar, Gui? Passe para todo mundo. Neste bloco, cada candidato escolherá a quem irá responder sua pergunta e o tema de sua pergunta. Ele terá 1 minuto para fazer a sua pergunta, o candidato escolhido terá 2 minutos para dar a sua resposta e eles terão 1 minuto e 30 segundos para réplica e tréplica. O primeiro candidato a gente vai sortear agora, que vai fazer a pergunta. O primeiro candidato que vai fazer a pergunta vai ser Val. Val vai poder escolher
com quem o senhor vai querer fazer a pergunta, tá bom? Ok, candidato Radiovaldo. Radiovaldo, candidato, por favor. Isso, desse outro lado. O senhor vai ter exatamente um minuto. O senhor vai ter exatamente 1 minuto para fazer a pergunta, contando a partir de agora. Candidato Radiovaldo, boa noite. Nós sabemos que a saúde tem sido uma problemática muito grande, não só na Bahia, mas no Brasil em geral. Inclusive o senhor, como já foi vereador e por muitas vezes assistindo sessões na Câmara, a gente ouve alguns vereadores dizer que a saúde do Hospital Regional Dantas Bião não é problema da Câmara de Vereadores ou do prefeito da cidade. Mas quando o prefeito da cidade não dá assistência como deveria dar a atenção básica e média na saúde e essas superlotações que acontecem dentro do estado, o que é que nós podemos entender? Qual é a preocupação do candidato em relação aos recursos que são vindos do governo federal para o estado e que até então muitas vezes não são usados de forma adequada para os municípios, inclusive para os hospitais. Tempo, candidato, muito obrigado. Agora o senhor tem 2 minutos para poder dar uma resposta. O senhor 2 minutos começa a partir de agora. Bem, vamos lá. Bem, Val, esse tema eu fico muito à vontade de falar, até porque quando fui vereador, fiz várias intervenções na questão do Hospital Dantas Bião, mesmo sem ser responsabilidade da Câmara propriamente dita, e recentemente, mesmo sem exercer nenhum mandato, tenho acompanhado muitas cobranças e crises que o hospital tem passado. Não tenho escondido ou tapado o sol com a peneira das dificuldades, mesmo sendo do PT e tendo o governador do PT. O problema do Hospital Dantas Bião, na minha avaliação, são 2. Primeiro, uma coisa que você falou corretamente. Nós temos um problema em Alagoinhas sério, que é o problema da atenção básica. A atenção básica não funciona adequadamente. Como ela não funciona adequadamente, consequentemente sobrecarrega o Hospital Dantas Bião, que é o principal centro de saúde da nossa cidade. Além disso, um momento como esse agora à noite, a única unidade que atende a população que precise, desde uma topada na rua até uma situação mais grave, muito obrigado, candidato. Seus 2 minutos finalizaram exatamente agora. Agora o Val tem 1 minuto e 30 segundos para a réplica. 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Diante das situações, nós pensamos em trazer, sim, uma certa fiscalização diante dos órgãos com os recursos federais e recursos estaduais que são usados e muitas vezes mal geridos pelas instituições, principalmente pelas prefeituras e inclusive o governo estadual, ao qual nós estaremos constantemente acompanhando as unidades de saúde da nossa Bahia. Pode continuar. Tem 1 minuto e meio. Ele acabou já? Já sim. Agora o senhor tem 1 minuto e meio para a sua réplica. Bem, bom, continuando, porque eu vou aqui, né? Mas vamos lá. Continuando, então, como eu ia falando, da questão da atenção básica. A atenção básica do município de Alagoinhas funciona muito a desejar. Nós temos muitas áreas descobertas, que são áreas que não tem nem posto de saúde, como Urupiara, o conjunto da Calu, Vila de São Pedro, essas áreas mais novas da cidade, que estão completamente descobertas. E não temos uma unidade de pronto atendimento para atender pelo menos a média complexidade do município e acaba sobrecarregando o Dantas Bião. Então, a primeira coisa é o Estado discutir com o município de Alagoinhas a solução desse problema. Esse problema precisa ser encontrar uma saída. A segunda coisa é que mesmo solucionando essa questão, Val, o Dantas Bião ele está sobrecarregado. É o único hospital para atender mais de 20 municípios. Eu defendo que seja construído um novo hospital regional, talvez na região de Entre Rios, Esplanada ou Inhambupe, para pegar mais os municípios dessa região e deixar o Dantas Bião para atender Alagoinhas, que é a cidade maior populacionalmente falando, e também os municípios do entorno, como Araçás, Aramari, Pedrão e Itanagra. Eu acho que se a gente defender essa medida junto ao governo do estado, nós iremos melhorar muito a alta complexidade e o atendimento da população
a partir de medidas concretas da atenção básica e da discussão de um novo hospital. Muito obrigado, candidato. O senhor finalizou exatamente em 1 minuto e meio. Muito bem, agora vamos sortear o candidato que vai fazer a sua pergunta. Pode sortear, Dudu. Para o próximo candidato, que vai escolher é Jonathan. Jonathan, pode escolher um local que você queira ficar e escolher No qual é o caso, seu candidato. no caso, o senhor só vai poder perguntar para o candidato Val Andrade, porque só pode responder e ser perguntado uma vez. O senhor tem exatamente 2 minutos a partir de agora. 1 minuto a partir de agora, desculpe. Val, eu estou me apresentando como uma cara nova no cenário político do estado da Bahia. Sei que você também está se apresentando. Como você avalia, já que você também se apresenta dessa forma, como você avalia a política que está na Bahia, já implantada, como eu disse logo no início, há muito tempo pelos velhos políticos e que a gente não vê crescimento nenhum na Bahia? Eu entendo, particularmente, que esta política ela tem que mudar. Se nós não conseguirmos mudar a política da Bahia, realmente nós não conseguiremos alcançá-la para colocá-la nos eixos. Como eu me apresento como novo e você também está na mesma linha, como você avalia esta política da Bahia, juntamente com esses políticos que vivem fazendo toda espécie de malabarismo político também, com vários conchavos, para se permanecer na política meramente como protelatório de um para o outro, mas do mesmo grupo. Muito obrigado, político, candidato. A gente não vê avançar absolutamente nada na Bahia. 1 minuto. Agora o senhor tem 1 minuto e meio para a sua... 2 minutos para a sua resposta. Ok. A partir de agora. Ok, candidato Jonathan. Olha só, a minha visão política é justamente o que me motiva a estar aqui neste momento, nesse debate. Coisa que não fez os velhos políticos da nossa cidade. Os velhos políticos que praticam a velha política, eles fogem dos debates, eles fogem dos discursos do cara a cara com outros candidatos ou outros pré-candidatos, como foi em outros momentos. O que acontece? Em vários momentos, nós vemos o oba-oba e o uso do dinheiro da máquina pública em todos os âmbitos, seja estadual e municipal, em períodos eleitorais. Quando nós vimos isso e não aceitamos, por isso estou aqui, por não aceitar essa velha prática, por não fazer aquela política do oba-oba, a política do favoritismo, aquela política que faz com que as pessoas estejam circulando no meio da rua cheio de bandeiras, de outras coisas mais, pedindo gasolina, pedindo favores, pedindo essas coisas. Então essa velha prática tem que acabar. Essa velha prática tem que ser extinta da política, porque a população recebe esses favores agora, mas depois fica agonizando na fila do hospital, fica agonizando por causa da segurança pública, pela cultura, pelos jovens que ficam sem a cultura, sem a educação e sem muitas outras coisas, sem a atenção básica que é devida ao cidadão durante o resto dos anos que eles vivem no mandato. Então, por isso, eu tomei essa decisão de entrar na política e lutar por uma política séria e favorável ao povo e não ao político. Muito obrigado, candidato. Agora, candidato Jonathan, me desculpe, tem exatamente 1 minuto e meio para a réplica. Pois é, Val, você bateu no ponto crucial aí. O que me motivou também em 2020 a sair candidato a prefeito foi justamente por não concordar com essa política que está aí há muito tempo e que a gente não vê nada. Eu venho de uma região muito simples, cresci ali na Praça São Isabel, cresci ali no Sobocó, também tem meus amigos ali, onde eu cresci nas proximidades do Sobocó. Como eu disse inicialmente, eu tenho 52 anos de idade e o Sobocó está do mesmo jeito, não mudou nada. Assim, também todas as 63 localidades do município. E eu lhe garanto que também os 417 municípios da Bahia estão todos do mesmo jeito. Não avançam em nada. Não avançam na cultura, não temos acesso a uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. A infraestrutura da Bahia está exatamente como a de Alagoinhas, de mal a pior. E os políticos, os velhos políticos, eles querem perpetuar no poder sem sequer estar chegando para a população da Bahia. Aqui em Alagoinhas, por exemplo, nós temos aí um exemplo muito claro, que os políticos, os velhos políticos, muita gente percebe claramente que quem saiu quer voltar, e quem está não quer sair.
e muitas vezes, quando não tem jeito, indica uma pessoa próxima, indica um parente, indica um marido, indica uma esposa, para se perpetuar no poder. Mas a população está esperta quanto a isso. A população realmente está entendendo que a política, tanto de Alagoinhas como da Bahia, precisa mudar. E nós, Val, somos a cara nova. Muito obrigado, candidato. Estamos aí. Seu minuto deu agora. Agora, para a tréplica, 1 minuto e meio ao candidato Val. Com certeza, candidato, o que eu posso observar e motivando-me cada vez mais e me fortalecendo é que hoje a política de Val Andrade, do PSC, é uma política limpa, uma política séria, uma política que luta pela cidadania, que luta pelo cidadão em um âmbito geral. Essa política é feita de que forma? Eu não faço negociação com o meu mandato. Como a gente já viu várias propostas de pessoas que vivem da política e chegam para você e dizem assim, eu quero que você, eu lhe ajudo na política, eu banco sua política se você me der tantos gabinetes da sua assessoria. Mas não é essa a política que Val Andrade faz. A política de Val Andrade é uma política que está totalmente com os pés no chão, uma política sem recursos, sem dinheiro, mas uma política que oferece à população de verdade uma pessoa que vai fiscalizar, uma pessoa que vai batalhar e que vai guerrear em favor das causas da população de uma forma geral. Lembrando também que nem sempre tudo que brilha é ouro e nem tudo que reluz é prata, como diz as Escrituras Sagradas. Tem muita gente brilhando e nos holofotes do lado de fora, mas por dentro, se você for observar, estão devendo muito e muitos favores que serão pagos durante os seus mandatos. Val Andrade não. Val Andrade está de cabeça erguida e vai chegar na Assembleia Legislativa de cabeça erguida também. Muito obrigado, candidato. Como final dessa série de perguntas, agora o candidato Radiovaldo faz a pergunta a Jonathan. Candidato, o senhor tem a partir de agora 1 minuto para fazer a pergunta para ele. Pode fazer. Bem, diante até da pergunta do debate do momento anterior, Jonathan, eu queria perguntar a você, mesmo não sendo algo da abrangência de um deputado estadual, mas já que nós estamos candidatos, você foi candidato a prefeito, nós estivemos juntos, inclusive, em alguns debates, qual é sua avaliação sobre o modelo político brasileiro, sobre as regras políticas brasileiras? Porque você fez uma crítica há pouco, então a gente precisa discutir isso, né? E a população precisa discutir isso. Como é que temos esse regramento, como é que esse regramento deveria mudar, o que fazer então para ter um modelo político mais adequado à realidade nacional? Muito obrigado, candidato. Agora, candidato Jonathan tem 2 minutos para fazer a sua resposta. A partir... Boa pergunta, Radiovaldo. Boa pergunta mesmo. No âmbito nacional, a política, eu entendo, isso é público e notório. A política nacional está dando certo. Disso eu não tenho dúvida. Acredito que quem está me ouvindo também não tem dúvida. Nós temos aí alguns números interessantes. Por exemplo, o Brasil hoje está em deflação. Nós temos uma deflação aí de 8,73. Né? Quando o presidente Bolsonaro assumiu em 2019, o índice de desemprego era de 14,2% da população brasileira. No primeiro trimestre deste ano, baixou para 11,1%. Agora, no segundo trimestre, ele está em 9,3%, o índice de desemprego. O PIB no Brasil, olha só que interessante. No primeiro trimestre, o PIB brasileiro aumentou para 1,7%. No segundo trimestre, ele aumentou para 3,2%. O Brasil hoje alimenta o mundo. Nós brasileiros, hoje, estamos assim sendo cuidados por uma política que está realmente dando certo. Existem muitas críticas do governo Bolsonaro. Muitas vezes a gente erra tentando acertar. O ruim é errar, de fato, tentando errar e acabar errando por vícios. A gente vê aí, teve um especialista em economia, um especialista mundial, se eu não me engano ele é mexicano, esqueci o nome dele agora. Eu vi uma entrevista dele, ele dizendo claramente que pela primeira vez na história da economia mundial, está saindo dinheiro da China e entrando no Brasil. Ou seja, o PIB chinês
está diminuindo, enquanto o PIB brasileiro, como eu falei agora há pouco, está crescendo. As previsões econômicas mundiais dizem que todos os países sofrerão muito economicamente. Muito obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Acabaram agora. Candidato Radiovaldo. 1 minuto e meio. A partir de agora. O tempo é curto, mas vamos lá. Bem, Jonathan, apesar de você ter focado a resposta na economia, eu quero fazer uma outra abordagem. E não é nenhuma abordagem, uma crítica ao governo atual propriamente dita, pelo menos nesse aspecto, diretamente falando. Eu queria fazer mais uma crítica ao modelo político eleitoral que nós temos no nosso país. Primeiro que eu sou daqueles que acredito que não existe saída para administrar uma sociedade, para fazer a gestão de um país, de um estado, de uma cidade, que é um ambiente muito menor, que não seja através da política, certo? O ser humano ainda não conseguiu descobrir uma forma diferente dessa. Agora, nós temos um modelo político no país muito atrasado. É um modelo que não privilegia o debate, necessariamente não garante representação dos diversos segmentos da própria sociedade, certo? É um modelo político que está muito baseado na força do dinheiro nas campanhas, né? Ou seja, quanto mais milionária a campanha, mais inserção essa campanha terá no conjunto da sociedade. E não privilegia o debate. Olha só, nós temos aqui 3 candidatos. Existem outras candidaturas a deputado estadual. Tudo bem que esses candidatos têm agenda, têm dificuldade de tempo nesse momento, mas o debate fica em um plano secundário e a gente vê a força do dinheiro muitas vezes prevalecer em um momento como esse. Muito obrigado, candidato. Agora o candidato Jonathan tem 1 minuto e meio para a tréplica. Realmente você tem razão, Adiovaldo, nesse aspecto aí. Seria muito interessante se todos os candidatos participassem desse debate. A população precisa ver candidato a candidato e nos avaliar. Quando um candidato ele não vem para o debate, você acabou de dizer aí da agenda. Ora, tem que ser incluído na agenda também os debates. Não é só visitas, não é só viagem. Eu mesmo estou visitando muitas comunidades, eu estou visitando várias cidades, mas eu coloquei na minha agenda o debate, porque eu tenho certeza dessa importância de nós estarmos aqui mostrando para toda a população que está nos assistindo as nossas propostas, as nossas ideias. E a gente sabe que muitos candidatos não vêm para os debates porque também não tem nada a oferecer. A população também não está perdendo nada com a ausência de alguns candidatos. Não tem nada a oferecer. Nós vemos aí um derrame de dinheiro, um oba-oba para lá, um oba-oba para cá. Mas esse negócio de oba-oba, de já ganhou, é pura ilusão. É como diz agora que está na moda, é pura fake news. A população está atenta quanto a isso. Se nós 3 estamos aqui no debate, é porque nós 3, de fato, respeitamos a população alagoense, a região de Alagoinhas e a população baiana. Estamos aqui com a cara e a coragem, dizendo para que viemos, estamos esclarecendo a possibilidade de nós sermos deputados estaduais e tomar conta da nossa Bahia, legislar para a nossa Bahia, para todos aqueles que estão nos vendo. Os outros que não vêm para os debates, muito obrigado, não estão nem aí, nem estão chegando para isso. 1 minuto e meio. Agora iremos para o nosso próximo bloco. A gente vai ter um intervalinho de 2 minutos, mas o nosso próximo bloco terá perguntas de tema sorteado e os candidatos que respondem e perguntas também serão sorteados ao vivo. Voltamos já. Estamos de volta. Estamos de volta e agora nesse bloco vai ser mais ou menos a mesma coisa do bloco anterior, porém os candidatos que perguntam, que respondem e o tema da pergunta será sorteado. O primeiro candidato que vai fazer a pergunta vai ser o candidato Jonathan, que a gente fez o sorteio enquanto estava no intervalo. Sua pergunta, candidato, será com o tema educação e será direcionada ao seguinte candidato. Dudu, sorteia. será direcionado ao candidato Radiovaldo. Candidato Radiovaldo. Vocês podem ir à mesa? O tema é educação. Agora vocês têm 1 minuto para fazer a pergunta e 2 para a resposta. Radiovaldo, 1 minuto a partir de agora. Radiovaldo, a gente sabe que a Bahia não vai bem na educação. A Bahia configura na última colocação de acordo ao IDEB.
a Bahia foi reprovada em todos os índices avaliativos da educação. E eu fiquei surpreso quando o Partido dos Trabalhadores lança como candidato a governador o senhor Jerônimo, que configurou, na época que ele assumiu a pasta de educação, como o pior gestor de educação do Brasil, quando estava na pasta da Secretaria de Educação da Bahia. A evasão escolar também é muito grande. Isso também é associado à diminuição das escolas na Bahia. E eu lhe pergunto, como é que o senhor avalia essa educação no estado da Bahia nos últimos anos? Obrigado, candidato, por favor, encerrando. 1 minuto. Agora o senhor tem 2 minutos para dar sua resposta. Ok, vamos lá. Bem, Jonathan, primeiro que quando a gente faz a afirmação de que a educação da Bahia é a pior educação do país, nós, mais do que atacar o governo, se ataca os professores. Quem executa a educação no estado? Quem é que está na ponta executando as ações, dando aulas, fazendo o básico? São os professores. Então, isso significa que os professores da Bahia são incompetentes? Isso significa que os professores da Bahia, do estado, que temos um número significativo de professores qualificados, com formação superior, com mestrado, com doutorado, com pós-graduação, concursados, né, que inclusive dão aulas em outros espaços públicos ou privados, esses professores não têm capacidade de ensinar? Quer dizer, de quem é a responsabilidade? Então eu não acredito nisso. Eu acho que nós temos professores muito preparados, muito capacitados, muito comprometidos. Então, fazer essa afirmação, mais do que atacar o governo, ataca os professores. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com essa afirmação. O Estado fez um investimento muito alto em educação, fez investimento inclusive na valorização desses próprios professores, fez investimento na construção e na modernização de várias unidades escolares, inclusive aqui na nossa região. Existe um plano inclusive em execução de construção de centenas de escolas na Bahia para justamente melhorar as condições de trabalho, tanto para os estudantes, né, que vão usufruir desses espaços, como também dos próprios professores. Então eu acho que existe uma tentativa, na verdade, de tentar atacar o candidato e se utiliza dessa narrativa. Então eu discordo dessa posição e vejo que o candidato Jerônimo, ele é comprometido com a educação, é professor e será o primeiro professor da história da Bahia, governador do nosso estado. 2 minutos, né? Muito obrigado, candidato. O senhor tem agora 1 minuto e meio para dar sua resposta. Ó, Deovaldo, pelo amor de Deus, você querer jogar os professores para cima de mim por conta da pergunta que eu fiz, baseada exclusivamente na gestão pública, aí já é demais, né? Eu sou professor também, eu fiz Universidade Estadual da Bahia. Eu sei o quanto os professores se dedicam e muito na sala de aula, mas não são recompensados pelo Estado, que é do seu partido. Não vamos aqui agora querer jogar os professores como contra Jonathan, que é candidato, porque eu fiz uma pergunta direcionada à gestão pública educacional. Eu falei sobre a evasão da escola, falei sobre a diminuição dos complexos escolares e falei sobre os índices avaliativos também da escola. Eu não falei dos professores. Os professores, é claro que são altamente profissionalizados. Tem professor que paga para ensinar, tem professor que toma curso do próprio dinheiro, vai em outros estados, principalmente, tomar curso do próprio dinheiro para dar uma boa aula aos alunos. O que eu estou falando aqui é da gestão pública, da gestão da educação do estado da Bahia, que vai de mal a pior. E quanto a você dizer, Adeovaldo, com todo respeito, do candidato que vai melhorar a educação da Bahia, o candidato que jogou a educação da Bahia lá para baixo, foi o pior gestor na área de educação do Brasil. Sinceramente, a população baiana inteira sabe que isso não acontece, isso não vai acontecer. O atual governo, ele quer empurrar a todo momento um candidato que jogou, sim, os índices avaliativos da educação da Bahia lá para baixo. Quanto aos professores, obrigado, candidato. Os professores são de alta qualidade. Seu tempo deu agora, muito obrigado. Agora a Rádio Aval tem 1 minuto e meio. Para a tréplica.
Bem, Pode Antônio, falar, de né? forma nenhuma eu quis dizer que eu quis jogar os professores contra você, porque essa afirmação que você fez, ela na verdade tem sido replicada a partir de uma informação feita, declarada, principalmente nos programas eleitorais, do candidato opositor a Semineto e até do próprio candidato João Roma. Então, eles é que estão desqualificando os nossos professores, porque simplesmente dizer, ó, a educação na Bahia não funciona, e quem executa a educação? Então os professores não funcionam? Que estão na ponta? Que estão lá na sala de aula? Então a gente precisa respeitar essa categoria, que eu sei que você respeita, mas essa afirmação, ela é uma afirmação tendenciosa, política, que tem o objetivo de desqualificar o candidato. Eu tive uma reunião sábado, Jonathan, aqui em Alagoinhas, com 60 professores, recebi uma pauta dos professores do Estado, de melhorias inclusive, e eu assumi esse compromisso, inclusive, se eleito for, de discutir essas melhorias na Assembleia. Eu não tenho problema nenhum de entender que a classe dos professores precisa de melhorias de remuneração, de qualificação, de valorização, de benefícios, de melhores condições de trabalho. E essas melhorias precisam chegar na ponta. Então, eu pretendo defender as melhorias para os professores, porque o professor é trabalhador, como qualquer outro trabalhador, e precisa, com essa valorização, garantir que os alunos tenham a educação melhor possível para poder desenvolver as suas atividades. Muito obrigado, candidato. Aí agora nós vamos... Quem vai fazer a pergunta é o candidato Val, que foi sorteado previamente. A gente vai sortear agora quem vai responder sua pergunta e o tema. Agora a pergunta... Será respondida por Jonathan? Não foi? Pergunta por Jonathan. E é sobre saúde. Candidato Val, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Ao candidato Jonathan. Jonathan, nós sabemos que a saúde tem uma dinâmica incessante, que a saúde ela é muito propositiva em todos os sentidos. Há momentos que a saúde, se não for assistida, ela pode gerir morte. E o que nós queremos entender e buscar do candidato é quais seriam os projetos do candidato em relação à saúde, principalmente a básica e a média da nossa Bahia. Muito obrigado, candidato. Agora, Jonathan tem 2 minutos para a sua resposta. pode começar. Pois bem, Val, eu falei no início que eu me lancei candidato a deputado estadual justamente por não concordar com a política que está empregada na Bahia há muito tempo, há muitos anos. As últimas avaliações nacionais mostram claramente que isso é um dado do IBGE, esse que eu vou acabar de dizer, de 2018, mostrou que a Bahia foi o 3º estado que menos investiu em saúde no Brasil. Já em 2020, com pandemia e tudo, a Bahia foi o último estado que investiu em saúde no Brasil. E esse último dado foi do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde também identificou que não foi por falta de arrecadação, que a Bahia arrecada e arrecada muito bem. É por falta de compromisso com a saúde. Nós sabemos que todo o Estado brasileiro ele tem que investir o mínimo de 12% da sua arrecadação em saúde. Mas todos os outros estados investem pouco mais desses 12%. A Bahia só investe o mínimo, que é justamente esse 12%. É por isso que nós não temos acesso a uma saúde de qualidade. A Bahia, como diz realmente o nosso candidato Roma, está na contramão do desenvolvimento. Tratando-se de saúde, a saúde da Bahia está na UTI. O governo baiano hoje não tem compromisso nenhum com a saúde. O governo baiano não consegue fazer com que chegue até nós baianos, os 417 municípios, um mínimo de saúde. Nós estamos aí sofrendo a míngua com a saúde, justamente por falta de uma política séria e comprometida nessa linha.
nessa linha da saúde. Muito obrigado, candidato. Agora, candidato Val tem 1 minuto e meio para a sua réplica. Muito bem, candidato Jonathan. O que me atrai dentro disso tudo é o maior propósito que nós temos para chegar à Assembleia Legislativa. É ter autonomia para podermos fiscalizar e partir para cima desses órgãos que não estão gerenciando de forma adequada a saúde do nosso Estado. Quando nós observamos, eu sou potiguar de nascença, hoje me considero também um cidadão baiano, dado o título de cidadão que recebi aqui na cidade de Alagoinhas. Mas a única Assembleia Legislativa que teve coragem de abrir uma CPI para poder fiscalizar e cobrar dos gestores dos municípios do Nordeste, dos estados do Nordeste, em relação aos respiradores, foi a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Se nós tivermos na Assembleia Legislativa da Bahia homens e mulheres que tenham dignidade e que tenham coerência e que possam fiscalizar de verdade e cobrar do gestor estadual as ações e as não ações, entregá-las ao Ministério Público para poder ser assim cobrado dele diante da Justiça e diante do Código Penal brasileiro para aqueles que não dão a dignidade e a saúde para o cidadão. Esse é o objetivo de Val Andrade, por isso incitei com a pergunta, porque eu acredito que o papel do legislador dentro da Assembleia Legislativa é fiscalizar o governo, principalmente nessas ações. Candidato, muito obrigado. O candidato Jonathan tem agora 1 minuto e meio. Val, sinceramente, você tem coerência no que você fala a respeito dessa linha aí. É como eu falei, a saúde na Bahia está na UTI. A Bahia tem uma previsão orçamentária para 2022 agora de 52,6 bilhões de reais. E o governador acabou de festejar recentemente, comemorar uma arrecadação, um superávit de mais de 2 bilhões. Ou seja, dinheiro para investir na saúde tem. O que falta, na verdade, ou é competência ou boa vontade. Nós temos aqui um exemplo claro, nosso Hospital Dantas Bião, que já foi motivo de discussão aqui anteriormente, que não anda. O Dantas Bião hoje atende 36 cidades. A administração do Dantas Bião também não está nem aí, nem está chegando. E o Estado? Qual é o papel do Estado? Trazer saúde para todos nós, cidadãos baianos. E nós não temos saúde de qualidade, eu volto a repetir. Se nós não conseguirmos mudar a política da Bahia, este ano, agora no dia 2 de outubro, talvez nós não consigamos mais alcançá-la para que isso aconteça. E as nossas crianças de hoje sofrerão muito por falta de uma gestão com responsabilidade. É como eu falei, dinheiro tem para investir. E por que a saúde está desse jeito? A saúde continua de mal a pior, gente. Precisamos acordar. Nós, baianos, precisamos acordar. Senão, candidato. Serão vários debates e não vão resolver nada. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Agora, como só sobrou um, o candidato Radiovaldo pergunta para Val Andrade. O tema será sorteado agora. O tema que estamos sorteando é cultura. Com o senhor, agora 1 minuto. Pode. Bem, Val, nós já tratamos aqui desse tema, inclusive foi o tema da pergunta que todos os candidatos responderam. E, como eu disse, eu defendo que a gente analise o orçamento do Estado e direcione todos os recursos de cultura para a Secretaria de Cultura. Hoje não funciona assim. Uma parte desses recursos são utilizados pela Secretaria de Turismo, certo? E com isso acredito que seria melhor para poder fazer a gestão dos recursos e inclusive impulsionar as atividades culturais. O que eu queria perguntar dentro dessa realidade é qual é a sua posição acerca dos investimentos nos chamados editais de cultura, né? Se essa política dos editais deve ser mantida, deve ser modificada, o que é que você pensa que é uma prática que já vem ocorrendo já há alguns anos aqui no estado da Bahia? Muito obrigado, candidato. Agora, para a sua resposta, Val tem 2 minutos. Ok, candidato Radiovaldo. Quando nós falamos da cultura, Radiovaldo, é perspicaz que a gente possa entender o seguinte, que a cultura ela tem uma extensão ampla e que nós temos várias modalidades
para assisti-las. E quando nós observarmos, diante dessa sua fala, a qual faço minha também, porque eu acho que tem que ser direcionado passo a passo, parte a parte, dessas emendas, desses valores que são enviados para serem utilizados tanto na cultura, como no esporte, como também em práticas das secretarias que assim usam esse dinheiro, que ela possa ser usada de forma viável para que as pessoas que usam a cultura no lado musical, para as pessoas que usam a cultura do lado, seja da arte, como a poesia, como a dinâmica de criar artesanato e outras coisas mais, que ela possa ser feita de uma forma diversificada e aparelhada pelo equipamento chamado Secretaria de Cultura. Quando nós falamos de editais, esses editais deveriam haver essa divisão, para que as pessoas pudessem ter esse contexto baseado e poder elaborar outros projetos que dessem iniciativa, inclusive que vai favorecer na evasão da escola. Porque quando existe cultura na escola, eu me lembro que nós tínhamos na educação moral e cívica, nós tínhamos artesanato, e muitas vezes na escola, a gente aprendia a lidar com essas coisas no nosso período. Eu tenho 50 anos, e eu sei que você foi desse período também, e que hoje, muitas vezes, não desvalorizando os professores, mas desvalorizando aquilo que está faltando dentro dos editais, dos recursos que devem ser colocados para as ações culturais dentro das escolas e favorecer os alunos para que eles não possam evadir da escola. Sua resposta terminou agora. Agora para a réplica de candidato Radiovaldo de 1 minuto e meio a partir de agora. Eu vejo que essa política dos editais, elas precisam de alguns ajustes, né? Entre elas, penso que é preciso estabelecer um percentual mínimo do orçamento total da cultura para que seja aplicado somente nos editais. O que ocorre é que quando esse percentual, como é o caso hoje, não é estabelecido, os recursos podem ser utilizados sem alcançar principalmente os pequenos e médios produtores de cultura do nosso estado, favorecendo, né, as grandes empresas culturais, certo? Ou os grandes artistas mais renomados, em detrimento, inclusive, daqueles que estão se iniciando a sua carreira, seja qual for o segmento cultural. Então, eu acredito que pensar em um percentual que amarre cerca de 30%, 40% de todo o orçamento para a destinação do edital é importante. E a outra coisa é a questão da proporcionalidade da distribuição desse recurso no Estado. Então, não é justo que uma determinada região do Estado, uma região que às vezes tem uma influência política maior, que tem inclusive também uma população maior, possa monopolizar a maior quantidade de recursos para ser utilizados naquela região. Então, penso que todos os territórios de identidade do Estado da Bahia devem ser contemplados de forma proporcional, garantindo com isso uma distribuição mais justa do recurso. Muito obrigado, candidato. Agora com a sua tréplica. Tem a tréplica ainda. Tréplica de Val Andrade. 1 minuto e meio a partir de agora. Eu fiquei muito feliz com sua fala nesse momento, candidato Radiovaldo, porque acompanhando a linha do meu presidente Jair Messias Bolsonaro e a Lei Rouanet, a qual vem nessa divisão, tirando dos grandes e proporcionando aos pequenos essa divisão, entendo que a sua fala é muito pertinente e conduz justamente na linha que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vem colocando, tirando dos grandes para poder dividir e colocá-la diante dos pequenos, daqueles que são merecedores, daqueles que merecem a oportunidade de crescer no mercado cultural. E aí sim, onde Val Andrade vem, justamente dentro desse edital que você vem falando, dessa divisão que tem que ser feita, é onde nós devemos nos basear como deputados estaduais e buscar dentro das linhas do nosso governo, junto aos pares, para poder trazer para esses pequenos e jovens talentos que vierem surgindo, e até aqueles mais velhos que sofreram e sofrem com a sua cultura não vista, possam ser visualizados. Então isso é muito importante dentro da sua fala, dentro daquilo que nós colocamos aqui neste momento. Muito obrigado, candidato. Agora iremos dar um intervalo de 2 minutos. A gente já entra para o nosso próximo bloco. Muito obrigado e até mais.
Estamos de volta, pessoal, para fazer aquela famosa publi, merchandising de milhões aqui para vocês, exatamente. Aqui, para se vocês não sabem ainda, nós somos patrocinados pela grande garagem... Com certeza, pela Garagem Gourmet, mas hoje nós não estamos com ele hoje, mas a gente tem quem? A Garagem Gourmet, só pra gente poder fechar, pra você que tá assistindo essa live nesse exato momento, pra você que tá assistindo no YouTube, você pode pedir na terça-feira 2 pizzas e ganhar a terceira grátis, e na quarta-feira, se você pedir a pizza, você ganha um guaranazinho de graça também. Você pode escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela neste exato momento aqui no cantinho, ou você também pode pedir lá pelo Instagram deles. E a gente tem que falar agora também sobre a Panificação Central, que também está acompanhando a gente hoje. E a Panificação Central, para você que está assistindo, você vai conseguir escanear também o QR Code que está aparecendo na sua tela neste exato momento, para poder pedir o seu salgado, seu bolo de festa, tudo que você precisa, você consegue encontrar lá na Panificação Central. A Panificação Central, ela abre cedo, ela fecha tarde e funciona também aos sábados até às 7 horas da noite. Exatamente. E sem falar também nesse espaço maravilhoso que é o Coworking Co-Living no Urbano. Venha conhecer aqui para você trabalhar e conhecer pessoas de locais diferentes e tem uma estrutura totalmente diferenciada. E também a Búfalo, que patrocinou aqui o lanche para o pessoal que está aqui atrás dos bastidores. É isso aí. Agora em 1 minuto nós entramos no ar com o nosso próximo bloco. Muito obrigado e vamos lá. Queremos sortear agora os nossos candidatos. Os candidatos nesse bloco vão escolher a quem e sobre o que vão fazer as perguntas. O primeiro candidato sorteado é o candidato Jonathan. O candidato pode se posicionar e escolher para quem vai fazer sua pergunta em até 1 minuto. A sua pergunta vai ser com um tema. Pode fazer a pergunta. Desculpe, o tema agora não. Pode escolher a pessoa que o senhor quer fazer a pergunta. Candidato Ardiovaldo, por favor, se localize. Só tem exatamente 1 minuto a partir de agora para fazer a sua pergunta ao candidato Ardiovaldo. Um tema que é muito importante, não só para a Bahia, mas para todo o Brasil, né? Todos os estados, mas a Bahia passa por um sério problema com esse tema que é a segurança pública. Hoje a Bahia configura muito mal na segurança pública. A Bahia, ela configura como campeã nacional nos índices de homicídio no Brasil. Em 2020, a Bahia tinha aí 5.115 homicídios. Eu tenho números aqui só mesmo para ter um norte. 5.115 homicídios em 2020. Em 2021, a Bahia aumentou, foi para 5.310 homicídios. E isso é uma fonte da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. De acordo com o G1, a Bahia em 2021 foi o estado com o maior número de mortes violentas do Brasil. Muito obrigado, candidato. O seu minuto acabou exatamente agora. E tem 2 minutos de resposta ao candidato Ardiovaldo. Bem, apesar do candidato Jonathan não ter configurado propriamente a pergunta, mas entendi o tema que você, Jonathan, tratou, da questão da segurança, e sei que esse é outro tema sensível para a sociedade, naturalmente, diante dos dados, que são dados reais, né, da segurança pública no nosso estado. Eu vejo, Jonathan, eu posso até falar um pouco, porque meu pai é policial militar, meu irmão é policial militar, escrivão aqui da delegacia de Alagoinhas, tem um outro irmão que foi policial militar, já foi para a reserva. Então eu convivi muito com a polícia militar, principalmente durante a minha infância, minha adolescência. Meus tios também foram policiais militares. Meu tio foi comandante aqui do 4º Batalhão de Alagoinhas, e eu me lembro de uma época que o policial militar tinha poucos equipamentos. Meu pai praticamente não trabalhou com coleta à prova de balas, meu pai trabalhou com o antigo 38, e hoje, conversando com os policiais, que eu conheço muitos deles, todos afirmam uma coisa: os equipamentos da polícia militar melhoraram. Hoje todo policial trabalha com colete à prova de balas, o policial trabalha com armamento de melhor qualidade, certo? A polícia tem viaturas, praticamente todas a diesel, quase todas a diesel, viaturas de grande porte, para dar novas, viaturas que são, inclusive, hoje adotou-se uma modalidade que considerou melhor, que é alugar a viatura para poder dar suporte. Foram feitos vários concursos, inclusive, que foram feitos recentemente. Agora, eu não acredito, não vai dar tempo de falar tudo agora nesse bloco, que
violência se resolve apenas com a polícia militar. É preciso outras ações, outros fatores para poder garantir que a gente diminua os índices drasticamente que a população e a sociedade cobra que sejam diminuídos. Muito obrigado, candidato. 2 minutos exatamente agora. 1 minuto e meio para a réplica. Eu confesso, Adiovaldo, que fiquei até com receio de você dizer que eu estou dizendo que os policiais também não estão trabalhando direito. Mas você trouxe dados aí interessantes, Adiovaldo, que foram agora nos últimos tempos. Mas a política empregada na Bahia, já há muito tempo, vem sucateando a máquina pública, principalmente falando sobre a segurança pública, né? Nós temos aí agora, eu sei que houve um investimento do Estado recentemente, na Secretaria de Segurança Pública, houve compras de equipamento, né? Os veículos disponibilizados agora estão bem melhores, eu entendo isso. Mas nós temos aí muita precariedade ainda na questão da segurança pública. Tivemos recentemente aí um episódio lamentável que foi repercussão em todo o Brasil a respeito daquela situação do soldado Wesley, né? Isso mostra que os agentes da segurança pública na Bahia não estão sendo vistos como de fato deve ser visto pelo poder público. O soldado Wesley, todo mundo sabe que ele surtou pela ação do Estado indiretamente, por conta de um trabalho excessivo, por conta de um trabalho que o Estado não dava suporte nenhum, né? E esses dados que você trouxe aí, realmente eu entendo que existem, mas são dados recentes. Não são dados de, por exemplo, como o soldado Wesley trabalhava daquela época até o dia que houve a morte dele, o homicídio dele, ali no Farol da Barra. Enfim, a Secretaria de Segurança Pública, ela não atua como deve atuar no Estado, assim como também toda a força policial. Candidato Jonathan, seu tempo. Agora com 1 minuto e meio, candidato Adiovaldo. Bem, então, vamos lá. O tempo, de fato, acaba sendo um pouco curto. É um assunto complexo, não é um assunto simples, que merece várias abordagens. A abordagem da Polícia Militar, que a população geralmente cobra. Viaturas, mais policiais, mais rondas, mais presença da Polícia Militar, o que é legítimo. A própria Polícia Civil, que aqui inclusive tivemos um investimento em Alagoinhas com a recuperação da antiga delegacia no Petrolar, a construção daquela outra unidade ali próximo ao batalhão, mas também da investigação, né, da inteligência da Polícia Militar para descobrir a quadrilha organizada, o crime organizado, o traficante, o traficante de armas, enfim. Agora, eu vejo, Jonathan e Val, que a gente precisa discutir também, quando fala de violência, do investimento social, certo? Porque se não tivermos investimento social, nós não iremos resolver o problema da violência. Nós vamos duplicar o número de policiais, vamos botar os policiais com as melhores armas do mundo, vamos botar toda uma estrutura, um aparato muito maior do que o que está aí, e eu não acredito que isso por si só resolverá o problema da violência. Então a gente precisa de mais do que a assistência social, o assistencialismo, de dar uma cesta básica, desse tipo de política. Nós precisamos de cuidado social e também investimento na educação, para que isso junto contribua com a diminuição dos indicadores de violência. Muito obrigado. Agora a gente vai sortear o candidato que vai fazer a pergunta do momento. Já aconteceu agora. O candidato que faz a pergunta, o candidato Val faz a pergunta. O senhor escolhe o candidato que quer fazer a pergunta? Quer responder a sua pergunta, no caso? No caso, o senhor vai ter que fazer a pergunta para o candidato Jonathan, porque o candidato Adiovaldo já foi perguntado. O senhor tem agora exatamente 1 minuto para fazer a sua pergunta. Ok. Minha pergunta vai para continuar o tema segurança. Segurança pública. Nós sabemos que a segurança pública hoje, como disse o candidato Adiovaldo, hoje ela precisa ser trabalhada dentro da forma social, com um aparato muito mais lá de baixo do que da parte de cima da polícia. Nós sabemos que o aparato policial, os investimentos dentro da segurança, ele sendo feito de forma adequada, ele traria para a nossa população
como por exemplo, Alagoinhas foi uma cidade que já teve na década no período de 2000 a 2010, em torno de 500, 600 policiais. E hoje, nosso batalhão tem em torno de 300. Mas, diante dos concursos, diante de tudo que é feito, qual seria a ideia ou um projeto do candidato em relação à segurança pública do nosso estado? Pois bem, Val. 2 minutos. Eu disse agora há pouco que o Estado, através da sua gestão, vem sucateando, vem promovendo o sucateamento da máquina pública. Isso não precisa chegar aqui para dizer. A Bahia inteira vê isso. O sucateamento na educação, também na segurança pública, na infraestrutura, na saúde. A Bahia está indo de mal a pior. E o que eu estou falando aqui é o que todo mundo de fato vê, todo mundo percebe. Eu, como oficial de justiça há 27 anos, eu também trabalho em parceria com agentes de segurança pública, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. E o que nós percebemos é que todos os agentes de segurança pública envolvidos no estado da Bahia estão insatisfeitos. O que é preciso fazer, de fato, é destinar mais recursos, porque eu já disse anteriormente que recurso tem no estado da Bahia e teve um superávit também, destinar mais recursos para modernizar toda a Secretaria de Segurança Pública. Isso que engloba a Polícia Militar, engloba a Polícia Técnica, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, tudo isso daí, porque quando a gente precisa, a gente liga para o órgão de segurança pública esperando que resolva aquele problema imediato, aquele problema emergencial. Nós não queremos saber candidato, que tem isso ou tem aquilo de errado, queremos que resolva. Agora, 1 minuto e meio de réplica do candidato Val. Ok, candidato, no nosso conceito, um dos projetos que poderia valorizar e atender de forma definitiva, como nós falamos aqui da educação, de tirar e diminuir a evasão escolar. Nós precisamos trabalhar políticas de segurança que tragam para os jovens a forma deles viver e entender que o crime não compensa. E, buscando isso, nós iremos produzir jovens com capacidade de batalhar e lutar e conquistar seus objetivos, ao invés de jovens que fiquem esperando alguém oferecer algo a ele que ele acha que é fácil, que pode vir mais fácil e com um lucro maior, mas com os prejuízos que são a violência. Nós precisamos combater a violência, proporcionando a esses jovens, justamente dentro da área da segurança, educadores que possam fortalecer esse índice dando ao jovem uma forma social digna por exemplo, nos bairros, nas ruas, onde nós podemos ter educadores dentro da própria instituição, como colégios militares, que possam vir a ser de forma aparelhados para poder trazer para essas crianças mais... Candidato Val, tempo. Ok. 1 minuto e meio. Concordo, Val. Muita coisa que você falou aí realmente tem que pôr a pura viabilidade. Eu sou prova viva disso. Falei inicialmente que eu cresci na Praça Santa Isabel, próximo ali à comunidade Sobocó, onde naquela época, quando eu era criança, a polícia não entrava. Para entrar lá era um certo problema. Hoje não é mais assim. Eu costumo dizer que eu fui um projeto feito para ter dado errado. O que me tirou daquilo ali, que eu tenho muitos amigos que não chegaram nem à maioridade, o que me tirou dessa linha foi o estudo também. Eu gostava muito de estudar, estudava muito, virei concurseiro na época da minha vida. Eu lembro que eu fiz 18 concursos, fui aprovado em 16 concursos. Então, o estudo de hoje diz quem será o cidadão de amanhã. Se nós cuidarmos hoje de toda de uma sociedade, de um modo geral, principalmente da educação, hoje a Secretaria de Segurança Pública não teria tanto trabalho com os jovens, com a população baiana do jeito que tem, porque a Secretaria de Segurança Pública anda sucateada por conta de uma educação baiana que também está sucateada. Então, tudo isso só serve para piorar, de fato, o atendimento em relação à segurança pública do estado da Bahia. A máquina está sucateada, a máquina pública não consegue chegar aos seus 417 municípios. E quem sofre com isso é a população baiana, que é o legítimo dono da Bahia.
Não é um político A ou político B. Quem manda na Bahia, quem deve mandar na Bahia, é o seu legítimo dono, que é a população baiana. Tempo, candidato. Muito obrigado. Agora o candidato Radiovaldo faz uma pergunta para o candidato Val Andrade, um tema de sua escolha. Tempo de 1 minuto de pergunta. Bem, Pode vamos fazer lá. a partir de agora. Acho que o tema dos mais importantes, que ainda não foi abordado por sorteio ou por nenhum de nós, é a questão do emprego, né? Hoje, essa questão do emprego é uma questão muito cobrada pelo conjunto da sociedade, uma coisa que traz preocupação para as famílias, para os jovens, trabalhadores e trabalhadoras que se encontram desempregados ou foram para a informalidade e buscam voltar, muitos deles, para o emprego formal. Sendo assim, eu queria que você, Val, pudesse esboçar aí sua opinião sobre medidas, o que você pensa para impulsionar a geração de empregos aqui no estado da Bahia em especial. Ok, Radiovaldo, nós tivemos algumas passagens em alguns lugares e principalmente fora do Brasil. Nós fomos ao Paraguai e acompanhamos alguns pontos, inclusive muitos jovens daqui do Brasil que saem para fazer medicina no Paraguai, né, e estudam no Paraguai, e nós acompanhamos, dialogamos com eles em algumas coisas devido à questão de hoje há uma oportunidade que nós devemos conter. Hoje as fábricas e indústrias são trazidas para os municípios, mas não com o compromisso de empregar aqueles que são do município. E o que é que Val Andrade pensa? Val Andrade pensa em tratar e projetos que possam beneficiar o primeiro emprego, que possa valorizar aquele jovem que faz o curso técnico, seja federal ou estadual, mas que ele possa ser fortalecido de que maneira? As indústrias e fábricas trazidas para os municípios e aquelas regiões determinadas para aquelas fábricas e indústrias, que elas possam garantir a empregabilidade desses jovens que estão fazendo esses cursos e que possam ter garantia, já sair com garantia do seu curso de um primeiro emprego, seja ele jovem, e muitas vezes tem pessoas que são mais avançadas de idade, mas que tiveram a iniciativa de aprender alguma coisa para poder ter uma profissão. E essas pessoas hoje não têm mais uma oportunidade, elas precisam dessa oportunidade, e eu acho que a melhor forma seria, dentro dos impostos, os encargos cobrados ou tirados das empresas, fazer com que elas garantissem essa empregabilidade a essas pessoas que estivessem feito os seus cursos técnicos, seja ele de âmbito federal ou estadual, para poder ter assim o seu emprego garantido já saindo do seu curso. Muito obrigado, candidato. Agora, A gente vai... Já... A réplica. não. não, senhor pergunta, não foi? É a réplica. É a réplica. Ah, sim, perdão. Isso. 1 minuto e meio. Vamos lá então. Bem, Val, além do que você coloca, Val, eu penso o seguinte, de fato essa questão do emprego, há uma pressão social gigantesca, há uma expectativa muito grande que, independente do resultado eleitoral, as coisas possam melhorar a partir de 2023. Naturalmente, eu acredito que essa melhora passa muito naturalmente pela eleição presidencial, e aí vou defender, claro, o meu candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, Val, eu quero defender, aqui na Bahia, nós temos algumas ações que podem ajudar ao desenvolvimento do emprego na nossa região e a nível estadual. Primeiro, que a duplicação da BR-101, aqui que corta inclusive Alagoinhas, ela se encontra se arrastando. Hoje tem lá no consórcio de empresas que faz essa duplicação, cerca de 70 trabalhadores. Essa duplicação já alcançou mais de 700, certo? E não tem sentido que essa duplicação demore tanto ou se arraste por tanto tempo. Então defendo que a duplicação volte a um patamar de execução muito maior do que o que se encontra. Uma outra medida importantíssima, que não vou poder aqui aprofundar, é lá na enseada do Paraguaçu, em Maragogipe, a gente voltar a construir navios e plataformas para a indústria do petróleo. Ali no governo Lula já gerou mais de 15 mil empregos. E agora nós estamos construindo plataforma na China e queremos trazer a construção para a Bahia. Muito bem, candidato Radiovaldo, essas suas colocações. Eu estive na Chapada Diamantina, em algumas cidades, inclusive na cidade de Utinga,
uma cidade que produzia apenas tomate e hortaliças para a região da Bahia e fora do estado também. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, uma coisa que eu vi e que os munícipes conversavam comigo e diziam, uma coisa que a gente buscou e que nós conseguimos aqui, hoje nós temos cacau em Utinga, na Chapada Diamantina. Eu fiquei surpreso quando eu vi as plantações de cacau e outras coisas mais. Então eles falaram de várias modalidades de plantas que eles tiveram ali, porque eles viram que o tomate apenas iria fazer com que eles entrassem numa decadência. Então eles tiveram atitudes junto aos seus governos naquele momento e tomaram suas iniciativas junto às associações também e plantios para poder trazer uma produção maior e poder dar àqueles produtores mais dignidade e poder alavancar mais na agricultura. Então acho que também podemos olhar por esse lado, oferecendo em outras áreas, outras oportunidades, trazendo outras medidas para poder avançar em outras cidades também, com outros temas, como a questão das rodovias, como a questão da agricultura, como a questão das indústrias e do agronegócio. Tudo isso pode ser fortalecido se houver legisladores que realmente busquem ideias e tragam essas ideias para o governo estadual, para que ele possa colocar em prática e fazer com que a população tenha dignidade e renda sem precisar ter o assistencialismo. Muito obrigado, candidato. A gente vai agora para mais um intervalinho muito rápido e a gente parte depois para o último bloco, onde os temas serão sorteados. Voltamos já. Estamos de volta, pessoal, aqui mais um episódio do N1 Podcast com N1 Debates. Que hoje a gente vai fazer... Ou quem que vai começar agora o debate, Gui? Agora, como a ordem sorteada durante o intervalo, quem vai começar será o candidato Val Andrade. O senhor vai perguntar para o candidato... Saiu Val Andrade, tudo bem? Não, é bom que mostra que não está marcado. O senhor vai perguntar para o candidato Radiovaldo, uma pergunta com o tema... Infraestrutura. Agora você tem exatamente 1 minuto para fazer a sua pergunta. Ok, Radiovaldo, nós sabemos que muitas BAs do nosso estado estão danificadas literalmente, estão sofrendo consequências da erosão, seja ela por causa da chuva, do desgaste, BAs que já foram completamente extintas, onde já não existe mais nem sequer o asfalto. A gente viajando vai para alguns lugares e a gente acompanha e vê essas estradas, inclusive acredito que você também possa estar vendo. Qual seria uma das iniciativas dentro daquilo que a gente sabe que o legislativo ele não cria e não pode propor ao governo gastos que não estejam dentro daquilo que está lá colocado, mas que possa ser colocado como projetos para poder melhorar o tráfego de veículos em nossas regiões. Inclusive, nós sabemos que tem a questão das ferrovias e algumas áreas que inclusive estão danificadas devido a essa outra questão. Qual seria os projetos ou iniciativa do candidato? Agora, candidato Radiovaldo, tem 2 minutos. Bem, Val, vamos lá. Boa pergunta. Esse é um tema também crítico para a sociedade. E, primeiro, aqui para a nossa região mais de Alagoinhas, eu sou defensor que a gente precisa discutir com o governo federal e cobrar do governo federal a duplicação da BR-110, principalmente o trecho que liga Alagoinhas a Catu. Esse trecho ele está sobrecarregado, ele precisa ser duplicado, certo? Isso, além de melhorar a trafegabilidade, vai gerar empregos, né, e vai ajudar, inclusive, a diminuir os índices de acidente. Sobre as BAs, e também repercute nas próprias BRs, o que eu vejo, Val, na parte das estradas é que nós temos deficiência, e também esse conceito vale para o município na manutenção. Você faz uma estrada nova, como eu já vi várias estradas completamente novas, até bem feitas, bem estruturadas, e o tempo natural desgasta os carros, o tráfego, o tempo, a chuva, e aí o buraco pequeno de hoje, se não for tratado, vai virar o desgaste de todo um trecho de uma estrada. Acho que isso é uma questão que precisa ser discutida no governo do estado. Ou seja, uma manutenção corretiva e preventiva
mais intensa, mais qualificada, para garantir, inclusive, economia de recursos e não ter que refazer trechos enormes, como geralmente acontece. Então, eu defendo que a gente estude um plano de manutenção das nossas estradas, que seja um plano eficiente e, com isso, garantindo uma preservação e uma longevidade maior das estradas baianas. Muito obrigado, candidato. Agora, para a sua resposta ou sua réplica, candidato Val, 1 minuto. 1 minuto e meio. Concordo, candidato. Inclusive, faço da minha fala também dentro desse contexto de infraestrutura, as obras não só da nossa Bahia, quando a gente fala aqui da região, como as placas, aquela demora de ser feita, por exemplo, uma obra que vem para ser concluída em 6 meses, que passa 1 ano, 2 anos, nós temos exemplo tanto nas BRs como nas BAs, e quando isso acontece, os motoristas que sofrem as consequências, que sofrem os danos com seus veículos, que passam a perder os seus bens devido a essas questões, inclusive muitos que perdem a vida, como nós já tivemos muitos alagoenses que perderam a vida nessas estradas, como a estrada de Araçás, a BA 504, se não me engano, que vem a 110 aqui também, que liga a Lagoinhas e Iambupe, aquela região toda, toda essa infraestrutura que é feita e muitas vezes demorada com esses serviços. Nós podemos trabalhar juntos e mostrar para a população que pode ser feito os repasses e pode ser feito também os reparos em tempos oportunos, sem tanta demora, sem esperar tanto, como por exemplo o viaduto aqui da nossa saída para a cidade de Catu. Quanto tempo ficou ali com uma cratera enorme, esperando uma arrumação, e também no sentido na parte de baixo, quando vai ali para a cidade de Pojuca. 1 minuto e meio. Agora nós temos a tréplica de candidato Radiovaldo, 1 minuto e meio. Pois é, Val. Então eu pretendo na Assembleia discutir esse tema. Nós temos uma secretaria importante no Estado. Agora, o atual governo, o governo Rui, ele executou muitas obras de estrada. Inclusive temos algumas estradas previstas de serem realizadas aqui na nossa região. Concluiu finalmente o tão sonhado trecho da ligação do litoral norte, a chamada estrada que liga a Lagoinhas, e não só Lagoinhas, mas essas cidades como um todo, até Massaran do Pior, lá na linha verde. Mas temos agora a estrada, inclusive, que vai fazer uma ligação importante, que eu conheço muito, que é a ligação de Teodoro Sampaio por Buracica, saindo aqui na BR-110, melhorando muito a trafegabilidade ali numa região de várias comunidades rurais. Então nós fizemos muitas estradas, estão sendo feitas muitas estradas, mas penso que dentro da lógica que você colocou, o item a ser abordado é a questão da manutenção. Se a gente fizer uma manutenção eficiente, eu defendo um Estado eficiente. O Estado tem que ser eficiente na execução das suas atividades, até porque a eficiência economiza recursos. E se os recursos são economizados, você tem mais dinheiro para aplicar em áreas críticas para o conjunto da sociedade. Então eu espero que a gente possa discutir na Assembleia a eficiência da máquina pública na lógica de economizar recursos e oferecer serviços mais eficientes para a sociedade como um todo. Muito obrigado, candidato. Agora iremos sortear. Para quem vai a pergunta do candidato Jonathan, será o candidato Jonathan também, de novo, estou dando repetido. Será o candidato que irá responder, Radiovaldo, já respondeu, então infelizmente vai ser o candidato Val Andrade. E o tema será transparência. Agora para a pergunta, 1 minuto para a pergunta. Transparência, vamos lá. Eu trabalho em um órgão, Tribunal de Justiça da Bahia, há 27 anos. Se você for lá no site do Tribunal de Justiça, na pasta da transparência, você vê tudo sobre todos os servidores. Absolutamente tudo. Empenho, desempenho, salário, tudo que você precisar. Isso deve ser feito em toda a máquina pública, a transparência, principalmente na parte orçamentária. Hoje, a Bahia gasta muito mais com publicidade do que com educação, com saúde, com segurança pública, do jeito que nós estamos falando aqui. O que é que eu
pretendo saber do candidato como será lidada essa parte da transparência, porque toda a população baiana, quando vota, quando elege um determinado candidato, que coloca lá para gerir as nossas vidas, tem que saber de fato tudo o que vem acontecendo passo a passo, tanto os recursos, como os projetos, como a viabilidade. Muito obrigado, candidato. Seu tempo se esgotou. Candidato Val Andrade, 2 minutos para a sua resposta. Ok, candidato Jonathan, dentro da questão transparência, eu já falei isso aqui no começo e em outros momentos também, vou repetir. O Legislativo tem a sua função principal, fiscalizar, cobrar as ações e principalmente o uso da máquina pública, o uso do dinheiro público nas suas ações e também fazer com que eles tragam para a população o retorno daquilo que foi proporcionado à população. Nós temos o Diário Oficial. Esse Diário Oficial ele tem que ter, e através do Legislativo, do item fiscalização, nós iremos propor dentro dos projetos e inclusive dentro das nossas falas, cobranças diante das ações governamentais e principalmente dos gastos públicos. Nós temos exemplos em muitas cidades, principalmente em algumas cidades, inclusive a cidade de Alagoinhas, onde no Diário Oficial muitas coisas não constam de forma devida, de forma adequada. Mas isso aí, se nós tivéssemos um legislativo atuante de verdade na Câmara Municipal do município, nós teríamos, e aí eu faço da minha fala, a fala do melhor prefeito que o Brasil já teve, chamado Sérgio Meneghelli, que diz que o prefeito ele só faz coisa errada quando o legislativo comunga com as suas ações. Mas quando o legislativo ele atua e cobra do executivo, o executivo ele vai ter cuidado de não errar ou errar o mínimo possível para poder assim trazer toda a transparência à sua população e aos seus munícipes e também ao povo do seu estado. Muito obrigado, candidato. Candidato Jonathan, 1 minuto e meio para a réplica. Verdade, Val. Você citou aí Serginho Meneghelli. Serginho é uma referência nacional e também internacional. E realmente ele fala com propriedade isso daí. Quando o executivo erra, é porque o legislativo permitiu. E o que nós vemos hoje na Bahia é um legislativo apático e respondendo como lagartixa, sim senhor, não senhor, para o executivo. E isso me faz falar novamente na oportunidade que temos agora, no dia 2 de outubro, em renovarmos a Assembleia Legislativa. Porque chega de uma Assembleia onde só diz sim senhor e não senhor para o governador. A Assembleia Legislativa hoje tem pouquíssimos deputados que fiscalizam e que dizem não àquilo que o governador, de fato, está tentando fazer, que não é viável para o nosso Estado, mas é vencido pelos votos da maioria na Assembleia Legislativa. Essa Assembleia precisa renovar muito rápido. Eu estou aqui candidato, Jonathan, pelo Partido Liberal, fui convidado diretamente por João Roma para sair convidado, de pronto aceitei o convite, porque é uma empreitada nova, é um desafio que nós temos que fazer juntamente com todos os candidatos que aí estão. Temos que escolher agora no dia 2 de outubro o melhor candidato para assumir as cadeiras na Assembleia Legislativa. Temos que fazer uma limpa na grande maioria dos deputados estaduais que estão lá na Assembleia Legislativa. 1 minuto e meio para a tréplica. Exatamente, baseado ainda na questão transparência, eu volto a repetir que a única Assembleia Legislativa que teve a coragem de ir contra 9 governadores foi a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, defendendo os interesses da população em relação aos respiradores, que até hoje nós temos aí a não resposta e não temos até hoje sequer a conclusão desses casos e quantas vidas foram perdidas por causa da não fiscalização, por causa da não cobrança dos que estão hoje exercendo e praticando a sua função dentro da Assembleia Legislativa da Bahia, como deputado estadual. Poucos foram aqueles que tiveram a ousadia de se levantar e cobrar e buscar, como alguns que nós conhecemos. Mas diante dessa situação, é isso que nos impulsiona, Jonathan, a estar buscando essa vaga na Assembleia Legislativa. São 62 vagas, porque uma, eu já garanto,
que essa já tem dono. E essa nós vamos correndo para sentar naquele lugar com toda certeza. Então, o que é que acontece? Diante dessa situação, nós podemos entender o seguinte, que existem pessoas que querem realmente lutar e batalhar pelos interesses da população e não por interesses próprios. Devemos legislar pelo povo e não contra o povo. Muito obrigado, candidato. E agora, para finalizar, candidato Radiovaldo pergunta para Jonathan, uma pergunta com o tema agricultura. O senhor tem agora 1 minuto para fazer a sua pergunta ao candidato. Vamos lá, Jonathan. Agricultura, falamos também, praticamente não tratamos desse assunto, é um assunto importante, principalmente para a cidade de Alagoinhas e para a região nossa, que é uma região de agricultura familiar, de pequenas propriedades, de pequenos proprietários e produtores de produtos diversos que abastecem principalmente a nossa central de abastecimento e também ajudam a abastecer milhares e milhares de famílias. Eu queria uma avaliação sua do que é que você acha de investimentos que possam e devem ser feitos para a agricultura familiar de Alagoinhas e da nossa região principalmente. Muito obrigado, candidato. Agora com 2 minutos de resposta, candidato Jonathan. Vamos lá. Eu lembro que em 2020 eu fui um dos poucos candidatos que apresentou projetos para a agricultura familiar. Inclusive, eu estive visitando vários polos que tratam desse tema, agricultura familiar. A agricultura, como você perguntou aqui na região, a agricultura familiar em Alagoinhas, ela não tem incentivos, a população sofre com isso, espera algum tipo de incentivo, tanto do governo municipal como do governo estadual, e não recebe. Nós temos aqui uma área produtora muito boa, né? Aqui os produtos agrícolas. Um exemplo muito claro, você citou aí na central de abastecimento, quando a gente chega lá na central de abastecimento em determinado horário, dia de sexta ou sábado, a gente encontra lá os produtos agrícolas em um determinado valor. Quando a gente passa aí algumas horas, que vai depois, esta mesma quantidade já cresceu e o valor diminuiu, porque a vazão dos produtos agrícolas, da agricultura familiar em Alagoinhas, não acontece. Assim também é a vazão dos produtos agrícolas na Bahia. A Bahia precisa incentivar a produção agrícola familiar, até mesmo para fazer a exportação desses produtos, porque se não tiver vazão, esses produtos ficam lá perdidos. O agricultor sofre, tem investimento com todo tipo de insumos e a agricultura fica de mal a pior também. Em Alagoinhas é um exemplo claro da agricultura familiar na Bahia. Não funciona como deve funcionar. E as famílias que fazem esse tipo de produção sofrem cada vez mais, porque investem, não tem vazão dos seus produtos, como eu falei aqui na central de abastecimento, e falei também da vazão dos produtos no próprio estado da Bahia. Não existe investimento do estado da Bahia para a agricultura familiar. O agricultor familiar, ele se vira da maneira que pode. Ele tenta muitas vezes vender ali na região mais próxima, seu tempo, porque por favor. não tem ajuda do estado da Bahia. Muito obrigado. Candidato Joseildo, 1 minuto e meio. Radiovaldo, perdão. 1 minuto e meio. Bem, Jonathan, me permita discordar, pelo menos de uma parcela da sua resposta, porque assim, o atual governo da Bahia, o governo do governador Rui Costa, e desde a época, inclusive, do governador Jacques Wagner, tem aumentado muito os investimentos da agricultura familiar. Para quem não sabe, a Bahia é o estado que tem o maior número de agricultores familiares do país. Se não me engano, o número ultrapassa 500 mil agricultores. E nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Rural, certo? Uma secretaria, inclusive, que trata justamente da agricultura familiar, certo? Aqui nós temos, inclusive, em Alagoinhas, a CETAF, que é um órgão dessa secretaria que dá suporte aos agricultores. Nós temos feito investimentos diretos, principalmente na assistência técnica, em editais que são realizados por cooperativas, por instituições. Temos feito investimento, inclusive, nas escolas da família agrícola, que temos um aqui, inclusive, entre Alagoinhas e Inhambupe. Temos outra agora em Pujuca. Escolas que têm ajudado, inclusive, na qualificação
dos agricultores familiares. Então, penso que a agricultura familiar é um vetor de desenvolvimento da economia do nosso estado, ajuda a distribuir a riqueza, ajuda a distribuir renda e precisa ser valorizado e fortalecido. Principalmente na questão da comercialização, que eu defendo que tenhamos um PPA, um PAA estadual. Tempo, candidato. Muito obrigado. 1 minuto e meio para a tréplica. Eu até entendo, Radiovaldo, que a Bahia fez investimentos na agricultura familiar, mas com uma previsão orçamentária de 52,6 bilhões, como eu falei anteriormente, para ser gerido em 2022, nos anos passados, o investimento feito na agricultura familiar pelo Estado da Bahia, houve investimento? Houve, mas foram ainda assim investimentos insuficientes. Nós vemos aí muitas cidades precisando desse tipo de investimento e não tem vazão dos seus produtos justamente por falta disso que eu falei anteriormente. Houve investimento? Não é negado isso, mas foram investimentos insuficientes. A Bahia, através da sua gestão, através da gestão do Estado da Bahia, gasta muito dinheiro com publicidade e deixa a agricultura familiar muito aquém do que deveria ser investido. Hoje, muitos agricultores, são 417 municípios, como a gente sabe, nem todos esses municípios, eu acredito que nem a metade receberam os investimentos como de fato deveria receber do Estado da Bahia. Muitos municípios estão lá, eu posso dizer até à deriva, vamos dizer assim, esperando um pingo de alguma coisa para darem continuidade à sua agricultura. Tem agriculturas familiares que podem produzir até mesmo para exportar, como eu falei anteriormente, mas não recebem esse incentivo. Aí vão para o banco, pedem empréstimo, ficam enforcados naquele débito, naquela dívida do banco ali, onde o governo baiano não assume a responsabilidade como de fato deve assumir. Todos os estados do Brasil investem na agricultura familiar. Já na Bahia investe muito menos do que deveria investir. Seu tempo acabou. Iremos ter um intervalo agora de 1 minuto para podermos dar entrada já ao nosso último bloco com as considerações finais de cada um. O que vocês vão fazer a prévia. Enfim. Muito obrigado, pessoal. Em 1 minuto estaremos de volta. Estamos de volta, família N1, e hoje nós temos já a finalização, o último bloco, onde os candidatos poderão falar diretamente para vocês as suas propostas nas considerações finais. Serão 3 minutos onde eles podem olhar diretamente no olho de vocês e mandar a proposta que ele tem aí, para no dia 2 você optar se vai votar ou não. O primeiro candidato sorteado foi o candidato Radiovaldo. Candidato, por favor, se posicione e em 3 minutos o senhor tem para falar. Bem, primeiro eu quero agradecer, a organização aqui, aos profissionais, às pessoas que trabalharam por trás das câmaras, aos apresentadores pela condução do debate, de ter organizado esse momento para poder disponibilizar para o cidadão, para a sociedade, uma oportunidade de conhecer o que pensa, pelo menos alguns dos candidatos. Eu acho que foi muito válido, me sinto muito satisfeito de ter participado desse momento. Espero que em outras eleições essa modalidade de discussão seja intensificada. Que, na minha avaliação, eu só faria uma pequena crítica. Talvez o momento do debate ele fica no momento eleitoral, da corrida eleitoral muito ruim, porque à medida que a eleição se aproxima, é o pior momento para se fazer um debate. Acho que a gente poderia ter feito até mais de um debate, com mais candidatos, porque é importante que a população conheça o conteúdo, o que pensa, o que defende nesse processo eleitoral e aquilo que ele pretende fazer caso seja eleito. Então, mas de qualquer forma, foi super válido. Parabéns pela organização e espero que você, cidadão, você que está acompanhando e acompanhou o debate, vai ficar aí gravado, inclusive, para poder, inclusive, analisar posteriormente. Aprofunde o seu conhecimento sobre cada candidato. Acompanhe as redes sociais dos candidatos, não só a minha, mas também dos candidatos aqui que me acompanharam nesse debate, tanto o Val quanto o Jonathan. Tem aí o Instagram, Facebook, essas redes que hoje são muito utilizadas por todos, certo? Acho que os candidatos que vieram participar da discussão merecem uma valorização maior por sua parte.
É claro que nós não temos a solução de todos os problemas que a sociedade baiana, em especial, vive, mas a sociedade brasileira. Mas digo para vocês, essa é a lição mais importante da história do nosso país. Eu a considero desta forma, não porque eu estou participando, mas pela situação política que o Brasil se encontra. Infelizmente, estamos em uma polarização política muito forte, mas acredito que o Brasil e a democracia sairá muito mais forte depois dessa eleição. Quero deixar bem claro, eu confio na urna eleitoral, eu confio na urna eletrônica. Ganhando ou perdendo, acredito totalmente no seu resultado, porque é um patrimônio da democracia brasileira. E espero que você possa escolher bem quem deve governar o país, quem deve governar o Estado e quem deve lhe representar no parlamento estadual e brasileiro. Muito obrigado, candidato. Agora, sua vez, candidato Val. O senhor tem 3 minutos para fazer suas declarações finais, contando a partir de agora. Ok, quero parabenizar a equipe do N1 por toda essa iniciativa democrática, por tudo que vocês estão fazendo. Isso é bom para a democracia. Que outros sigam o exemplo. Como disse aqui, nós precisamos apresentar os candidatos independentes das suas condições sociais, seja ele de maior condição, de menor condição, de média condição, que tenham mais popularidade, que tenham menos popularidade, mas devem ser apresentados à população. Eu, como trabalho no meio de comunicação, entendo qual é a iniciativa para que isso aconteça e sei que, infelizmente, nos meios de comunicações ainda existe essa falha muito grande e a desvalorização de pessoas, infelizmente, por não terem aquele nível ao qual eles almejam. Mas vocês, eu estendo as minhas mãos e os parabéns de todo o coração por essa iniciativa. Ao público que está do outro lado, o nosso respeito e, por isso, nosso empenho e dedicação em lutar por uma política séria, uma política honesta, uma política sensata, que resgate valores, que prestigie todos os âmbitos da sociedade sem desvalorizar. O Partido Social Cristão é um partido que ele traz na sua fala e ele traz como sua bandeira ser humano em primeiro lugar. E estamos aqui com essa iniciativa de trabalhar e lutar em prol do ser humano, independente de classe, independente de religião, independente de ideologia, independente de que quer que seja. Nós estamos aqui para representar o povo de uma forma geral. Agradeço a todos que têm nos acompanhado durante toda essa jornada. Estamos já chegando nos momentos finais, já faltando praticamente 14 dias para a eleição. E está aí o nosso nome, Val Andrade. Todo empenho e dedicação, garanto que vou colocar durante esses 4 anos, se assim for escolhido pelo povo, para poder estarmos lutando e pelejando e criando novos projetos, colocando em prática as nossas ações em favor da nossa população baiana. E então, quero aqui mais uma vez agradecer a todos os meus familiares, a minha esposa também, que tem nos acompanhado, que tem estado diariamente conosco nessa luta, nessa batalha, e muitas vezes até dormindo menos do que eu. Quando nós passamos viagens, dias fora e voltamos, eu quero agradecer e dedicar também a ela essa nossa corrida e que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, candidato. Agora, as declarações finais do candidato Jonathan. O senhor tem, a partir de agora, 3 minutos para fazer o seu discurso. Vamos lá. Quero iniciar também agradecendo a toda a equipe pelo excelente trabalho que foi feito e também agradecendo a todos os internautas que estão aí nos ouvindo. Este ano, no dia 2 de outubro, estaremos aí decidindo as nossas vidas através do voto. Aqui na Bahia, estaremos decidindo de que forma nós vamos administrar o nosso Estado. Estaremos colocando lá, na Assembleia Legislativa da Bahia, de preferência mudando todo o cenário da Assembleia Legislativa. Como isso vai ficar difícil, tenta escolher a melhor opção. Eu quero uma cadeira na Assembleia Legislativa justamente para tentar mudar definitivamente a política da Bahia, trazer uma política mais justa
para nós baianos. E quero deixar aqui bem claro, você que é conservador, principalmente de Alagoinhas e região, você que é conservador e que se diz de direita, não vota em partidos como PV, Solidariedade, PT, vota definitivamente em candidato do Partido Liberal. Não vamos errar como erramos em 2018. Votamos no nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, esquecemos de votar no restante. Vamos votar na linha correta. Partido Liberal. E Partido Liberal em Alagoinhas chama-se Jonathan, número 22422. Jonathan 22422. Sou o representante do Partido Liberal em Alagoinhas. Com muito orgulho, estou aqui representando o meu partido. Fui convidado pelo nosso candidato a governador, João Roma, e ele me disse as seguintes palavras: sou representante do presidente na Bahia. Sinta-se, Jonathan, representante do candidato a governador e também do nosso presidente em Alagoinhas e região. Hoje, estou aqui dizendo o meu nome, Jonathan, número 22422. Quero o seu voto, cidadão de Alagoinhas, conservador. Temos aí hoje em Alagoinhas aproximadamente 112 mil eleitores. Em 2020, nós tivemos mais de 31 mil eleitores que não foram às urnas, por conta de uma pandemia e também por conta dos velhos políticos que nós devemos mudar. Não deixem de votar, não deixem que as pessoas escolham por você. Vá às urnas, votem, ajudem-me a mudar esta política na Bahia, que já está aí há muito tempo e que nós não queremos mais. Partido Liberal, Jonathan, número 22422, representante do PL, representante do candidato a governador João Roma, representante do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Conto com você, conto com o seu voto aqui em Alagoinhas. Saia, vá votar e me ajude a mudar. Muito obrigado, candidato. Agora com as declarações finais de todos os candidatos, e agradecemos a presença de todos vocês que exerceram muito bem Opa! Tudo bem. Agradecemos a presença de todos os candidatos que vieram até aqui hoje, deram um voto de confiança ao nosso podcast, que estamos desde o início querendo fazer em prol da sociedade. A gente sempre tem um lema, que é trazer mais imagem e visão às pessoas que produzem conteúdo aqui na nossa cidade, e de qualquer forma que seja. A gente é pequenininho, sim, nós temos 1000 e poucos seguidores no Instagram, o que para algumas pessoas pode ser insignificante, mas para a gente é extremamente importante. E esse dado, essa proposta que a gente fez aqui do debate é para trazer informação e política, para que as pessoas sejam mais politizadas e entendam realmente sobre o voto. Eu agradeço a Val, a Rádio Ovaldo, a Jonathan pela presença e todos os outros que não puderam comparecer, que deram suas justificativas. Quem sabe numa próxima oportunidade eles possam vir e ver o que perdeu. Muito obrigado, pessoal. Vou passar aqui a vez agora para Gui poder falar um pouquinho. Mentira, eu vou roubar o microfone dele. É isso, nós agradecemos a você que assistiu até esse exato momento, a você que está valorizando o seu voto, de estar aqui querendo conhecer os candidatos que são da sua região. A gente queria mencionar também que cerca de 70% dos eleitores do Brasil não sabem quem votar para o Legislativo. E a gente, inclusive, quando estava fazendo o convite, teve candidato que pensou em não participar porque nunca viu falar num debate para o Legislativo. É uma proposta que a gente está trazendo aqui justamente que o Legislativo é tão ou até mais importante do que o Executivo, porque quem controla o governador, quem vigia o presidente, quem fiscaliza o prefeito é o Poder Legislativo. Então considere bastante o que você assistiu hoje, considere todos os candidatos, tudo que você está vendo, porque o seu voto é muito importante e ele faz tanto ou mais diferença para o Legislativo, tanto com o Executivo. Muito obrigado, nós ficamos por aqui. E esse episódio hoje aconteceu porque você aí que está assistindo do outro lado apoiou e todo mundo compareceu. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até um próximo episódio. Valeu!